Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Antes da gente conversar com o autor, que é o Ricardo Vieira, eu vou mostrar para vocês, então, vou colocar aqui na tela a capa do livro dele, que é Homoparentalidade, estudo psicanalítico sobre casais homossexuais com filhos. Mas, antes da gente falar da obra, claro, vou apresentar para vocês então o autor, que é o Ricardo Vieira. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Tudo bem contigo? Obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado, Cida, pelo convite. Muito prazer. Tudo Para a bem. gente começar, então, Ricardo, eu queria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer um pouco melhor. Tá bom. Então, eu sou Ricardo Vieira, eu sou psicólogo e psicanalista. Já tenho 20 anos de experiência profissional e de formação. Eu atuo como psicólogo clínico e psicanalista, né, atendendo em consultório, e também trabalho como psicólogo judiciário do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? Eu atendo casos de crianças e adolescentes da Vara da Infância e Juventude, né? Trabalhamos com processos de adoção, né? Desde o acolhimento institucional, quando a criança vai para a instituição de acolhimento, é afastada da família biológica, todo o processo jurídico dessa criança, se ela volta para a família ou se ela é colocada em família substituta. E se ela é colocada em família substituta, eu também acompanho essas famílias que adotam essa criança, né? Essas famílias ou esses pretendentes que adotam são também casais que se cadastram, né, na vara da infância, e aí eles passam por avaliação psicológica, sou eu que faço também essa avaliação, e eles sendo habilitados ficam aguardando aí até a chegada da sua criança. Quando a criança chega, aí a gente acompanha também chamado processo estágio de convivência, né? E nesse processo tem vários tipos de família, vários tipos de casais, né? Como a nossa realidade, né, ela mostra aí, né? A diversidade tá sempre presente. Perfeito. Então, Ricardo, antes da gente conversar sobre a tua obra, entrar mais profundamente na tua pesquisa, eu queria saber como foi que você nos encontrou. Então, eu encontrei foi por acaso mesmo, né? Eu fiz esse meu mestrado, né? Essa obra é fruto do meu mestrado. Já fazia algum tempo que estava ali dormindinho na estante, mas eu tinha o interesse de publicar. E por acaso, assim, nas redes sociais, acho que foi no Instagram, eu vi uma publicação do Ivânio, né? E ele, né, convidando a publicar a tese ou dissertação de mestrado. E me interessei, entrei em contato, e aí ele retornou esse contato, e foi quando a gente conversou e decidimos chegar na, na publicação desse trabalho. Perfeito. Eu vou Né? colocar aqui novamente na tela o livro do Ricardo, que é Homoparentalidade, estudo psicanalítico sobre casais homossexuais com filhos. E antes do Ricardo falar mais sobre toda essa pesquisa que ele fez e falar para a gente como foi desenvolvido esse trabalho dele, eu gostaria de lembrar para vocês que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em transformar o seu TCC, mestrado e doutorado em livros. E se você, antes mesmo de conhecer, já sente essa vontade, essa curiosidade de conhecer um pouco sobre a obra, então, do Ricardo, dependendo da rede social em que você está nos acompanhando, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você encontra o link, então, para ter acesso ao livro Homoparentalidade, estudo psicanalítico sobre casais homossexuais com filhos. Ricardo, agora conta pra gente, dá aquele spoiler, instiga ainda mais a nossa vontade para conhecer o teu trabalho. Como foi esse teu período de pesquisa? Como foi que você chegou então até esse livro? Uhum. Então, esse tema, né, homoparentalidade, era um tema que até atravessava minhas questões também, né? Eu também sou homossexual, sou casado, e a gente tinha também o desejo de ter filhos, né?
E aliado a isso, trabalhando no Tribunal de Justiça com a adoção, né, resolvi me aprofundar nesse tema. Quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, foi em 2011, estava justamente no ano que o Tribunal Superior de Justiça, STJ, né, o Supremo Tribunal, eles tinham aprovado, então, a lei da união civil, né, do casamento. Foi bem nessa época, que é um reconhecimento do Estado, né, dessas uniões e desse tipo de família, né. Paralelamente a isso, a adoção, por sua vez, ela nunca... O ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, em nenhum momento diz que casais homossexuais ou pessoas homossexuais solteiras não possam adotar, né, não há nenhuma prerrogativa quanto a isso. Então, a adoção é um mecanismo jurídico e legal, né, por pessoas homoafetivas, e me deparei também com casais assim na minha realidade profissional e decidi me aprofundar nesse tema, né, a respeito assim como é que seria a dinâmica familiar a partir do momento que uma família se constitui aí com 2 pais ou com 2 mães, né. Aí minha pesquisa, então, eu comecei, né, falando um pouco sobre a história da homossexualidade ao longo da cultura, né? Depois também eu traço um perfil aí antropológico, socioantropológico, assim, uma pincelada assim, sobre a questão da família, né, da instituição familiar, né, e até chegar nos aspectos psicanalíticos, né, de uma família e na questão da família homoafetiva, né. Eu pretendia fazer entrevistas mesmo com casais, né, e apresentar no livro, mas por questões de metodologia, de tempo, enfim, não foi possível. Então, a minha análise de dados, eu abordo duas entrevistas de um casal de mulheres e um casal de homens, pelo menos, mas ela foi baseada já numa pesquisa que já tinha sido feita e publicada, acadêmica, né? Então, eu fiz a metodologia chamada de meta-análise. Eu reanalisei os dados dessa família a partir dos conceitos psicanalíticos, né? E fazendo uma discussão, um debate sobre isso, né? E basicamente é isso. O que eu abordei? O que é uma família, então, homoafetiva do ponto de vista da psicanálise, né? Para a psicanálise, a família é um pai, uma mãe e uma criança, basicamente, né? Precisa ter 2 funções, né? Presentes aí na educação, na criação de uma criança, né? Ou como a gente fala na linguagem psicanalítica, constituição do sujeito, né? No caso, o sujeito criança aí. Então, assim, o que estrutura o sujeito na sua constituição é a presença de uma função materna e uma função paterna. Essas funções, por sua vez, são... eu vou explicar direitinho elementos, mas elas não são necessariamente a presença de uma pessoa do sexo masculino com uma pessoa do sexo feminino, né? Então, essas funções podem ser desempenhadas por qualquer pessoa. E às vezes não é nenhuma pessoa que desempenha essa função, às vezes até é uma instituição. Por exemplo, as crianças acolhidas com que eu trabalho, elas têm, de certa forma, a presença da função materna ali nas cuidadoras da instituição de acolhimento, né? Às vezes a própria escola faz essa função, às vezes é um professor, enfim. Então, defendendo essa ideia de que independe de qual sexo ou gênero da pessoa que está exercendo, né? E até mesmo se é uma pessoa ou não, o que é importante é que essas 2 funções, tanto a materna quanto a paterna, estejam presentes. A função materna é aquela que vai investir o sujeito lá de afeto,
de desejo, de cuidados, é a que vai estruturar mesmo o ego da criança, primeiramente, né? É o que vai ajudar ali a constituição que a gente fala do narcisismo, e das primeiras relações objetais, assim, né? A criança, primeiramente, estabelece, né, o primeiro vínculo, o primeiro contato com a figura materna, né? Que pode ser a mãe, uma mulher, e pode ser, porque não pode ser um homem, né? Há casos, né, de famílias que o homem fica viúvo cedo, e aí ele tem que lidar ali com aquele bebê, né? E é ele que vai ter que trocar fralda, é ele que vai ter que dar de mamar, é ele que vai, né, ensinar as primeiras palavras. Claro, muitas vezes tem uma rede de apoio, né? Que sozinho criar uma criança é difícil para qualquer um, né? Seja um, seja dois. Mas, assim, a função principal ali, o dia a dia com a criança, o investimento, que a gente fala, investimento libidinal, né? É daquela pessoa, é daquele pai, às vezes é um homem sozinho. Como tem também muitas famílias aí que é uma mulher sozinha, né? A chamada família monoparental, que está ali tendo que dar conta também dos seus filhos, né? E aí, isso que a gente, quanto psicanalista, a gente ressalta a importância de que quando está sozinho, então tem que tentar fazer os dois papéis, tem que fazer a função materna e a função paterna, que é bem difícil, eu percebo na minha prática, assim, que precisa-se de muito suporte, assim, a pessoa, para ela, né, ter um bom conhecimento de si e um bom conhecimento do lugar que está ocupando para essa criança, dos dois lugares necessários para exercer essas duas funções. Então, quando tem um casal homoafetivo, né, a gente verifica que essas funções podem estar divididas entre eles, né? Um pode exercer a função paterna, o outro pode exercer a função materna. Mesma coisa num casal de mulheres. Uma pode exercer. A função paterna, o que é? Ela vai ser um homem para a criança, então a criança vai reconhecer essa mulher, vai chamar uma mulher de pai? Não, não é nada disso. Como já foi, como eu falei anteriormente, né? As funções independem do sexo ou do gênero da pessoa que está exercendo, né? A criança, em geral, numa família homoafetiva, ela chama papai 1, papai 2, ela chama o papai José, papai João, mamãe Vera, mamãe Ana, né? Ela é ensinada a diferenciar, né? E ela sabe também, de alguma maneira, né? Quem é a função qual. Assim, você pergunta quem é o mais bravo. Então, a função paterna, o que é? É aquela que impõe limites, na psicanálise, na teoria do complexo de Édipo, é aquele que faz a castração, aquele que barra a relação muito próxima da criança com a mãe, ou com a figura paterna, ou com a função materna. Então, é aquele que vai propiciar o desenvolvimento da autonomia da criança, ou da autonomia do sujeito. É aquele que vai falar assim, não, você não é igual à sua mãe, a sua mãe é um indivíduo, você é outro. Então, é esse que vai fazer essa barra, que vai dar um limite. Então, a função de limites, de cortes, isso é a função paterna. E aí qualquer um pode, né, pode estar exercendo esse papel. Então, basicamente, acho que é isso. Assim. E aí eu vou um pouco, né, esmiuçar, né, nesses casos que eu peguei, como é que essas funções se dividem, né? Nesse tipo de casal, nesse tipo de família, que a gente chama de família homoafetiva. Basicamente é isso. E aí, muito mais coisas que aí vocês têm que ler o livro para poder descobrir e ter mais dúvidas, poder entrar em contato comigo. Perfeito, coloquei novamente então aqui na tela o livro do Ricardo, Homoparentalidade, estudo psicanalítico sobre casais homossexuais com filhos. E se você tem interesse no assunto, se você está pesquisando a respeito, também gostaria de uma fonte, então, dependendo da rede social que você está nos acompanhando, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra então um link para ter acesso ao trabalho do Ricardo. Ricardo, agora a gente vai falar um pouco sobre a construção do livro. Como foi, então, esse teu contato com a editora para construir o miolo, a capa? Como foi esse trabalho junto a Diálogo Freiriano? Nossa, eu fui muito bem acolhido.
muito bem recebido e sempre tive muita atenção, assim. O Ivânio foi incrível, assim. Minha preocupação maior era a questão do tempo, né, para produzir o livro, para ter as reuniões de capa, enfim. Ele me deixou super à vontade, falou que o tempo quem ia dar era eu mesmo, né, por conta, claro, da minha rotina de trabalho, né, várias coisas. E me deixou muito à vontade quanto a isso. Então, tudo era marcado sempre dentro da minha agenda, com antecedência, né? E eu participei de todas as decisões, né? Desde a diagramação, a capa. A gente teve uma reunião de capa, achei muito legal. Acho que foi o Leonardo que apresentou vários modelos de capa. Ele foi tentando entender comigo o que é que eu queria construir, e eu acho que chegamos muito, muito próximo daquilo que eu esperava mesmo, que era uma coisa assim meio lúdica, né? Por isso que é um desenho, né? E vocês veem que são duas famílias aí, um casal de mulheres com bebê e um casal de homens com uma criança, que é bem desse fenômeno que eu estou abordando no livro. E nessa maneira de desenho, que é essa coisa lúdica da infância, né? Da criança. Então ele captou bem essa minha ideia e aí chegamos nessa capa aí que eu gostei bastante, assim. Então a editora sempre está do nosso lado, sempre nos apoiando, sempre dando a atenção que a gente solicita quando a gente pede, assim. Então foi uma relação muito tranquila, assim. Que bacana e que bom saber que tu conseguiu, que a gente conseguiu, colocar através da capa, enfim, o teu desejo de colocar, de expor realmente, de transformar a tua obra de uma forma lúdica que seja entendida por todas as pessoas, seja uma criança, seja uma pessoa adulta, e que a gente conseguiu então traduzir isso através da capa. Que legal mesmo saber disso. E Ricardo, agora a gente vai se encaminhar para o final da nossa entrevista e eu queria te pedir para deixar um recado para as pessoas que têm o desejo de publicar a sua obra, o seu TCC, seu mestrado, doutorado, ou até mesmo um livro autoral e ainda não fez. Eu queria que tu deixasse então um pouquinho da tua experiência e, claro, o teu recado para essas pessoas. Uhum. Não, se você quer publicar, eu acho que deixe suas inibições de lado, deixe seu medo de lado, entre em contato com a Diálogo Freiriano e eles vão te ajudar em todos os aspectos, em todo o processo, desde, né, até nessa motivação mesmo, ou nessa inibição para publicar, porque você vai mandar o seu a base do seu livro, né? E eles vão revisar, vai ter várias reuniões que vai poder te ajudar, sugestões que pode melhorar, ou o que você quer manter assim, e todo apoio vai ser dado, entendeu? Então, você quer publicar, publique, entre em contato com a Diálogo Freiriano, você vai ter todo o apoio necessário. Ricardo, muito obrigada por esse Obrigado. tempinho, dispor do teu tempo para conversar conosco e também para que as pessoas possam conhecer mais da tua obra, então, Homoparentalidade e Estudo Psicanalítico sobre Casais Homossexuais com Filhos. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Cida, eu que agradeço a entrevista, o convite, tá? Uma ótima tarde aí para todos. E para você E que estou está à em casa, disposição. Desculpa. imagina, pode Eu continuar. acho, não, estou à disposição. Numa das lombadas do livro tem aqui meu e-mail. Quem quiser conversar sobre o tema ou tirar algumas dúvidas, pode entrar em contato por ele. Tá bom? Perfeito. E para Obrigado. você que está, então, nos acompanhando, novamente deixo o convite para conferir a obra do Ricardo, ou aqui em cima ou aqui embaixo você encontra o link para ter acesso à obra dele. E também venha nos conhecer melhor através do nosso Instagram, do nosso Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui do canal do YouTube. Você já sabe, né? Conte sempre conosco. Até mais! Até mais.